Então, continuando, os espíritos respondem à pergunta de Kardec, né? E Kardec pergunta, né? Que no ponto que chegou o século XIX, será que a ciência venceu todas as dificuldades do problema da criação, da Gênese? E os espíritos então respondem: não, dê certo, mas não há contestar que destrui, né? Destruiu sem remissão todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis, né? Então, ele não resolveu, a ciência não resolveu todas as questões, mas ela lançou ali, né, uma condição sem nenhuma possibilidade de remissão, ou seja, de retornar, né, porque lançou os fundamentos essenciais sobre esses dados, que ele diz, os espíritos dizem, irrecusáveis, né? Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcia, que a sua solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto, ou seja, aquilo tudo que a ciência lançou, aquilo é a base, né? Não há nada que venha ali prejudicar o conjunto da obra, né? E certamente, de lá para cá, quantas descobertas mais a ciência tem feito, não é verdade? Então, porque essa resposta foi dada no século XIX. Mas, como há sempre algo a divergir, a ciência agora, assenhorando-se de verdades que são incontestáveis, começa a querer se colocar num patamar superior à religião, porque antes era a religião, não é, que se sentia na condição de assenhoramento, de dona da verdade. E aí vem a ciência com toda a sua descoberta, né? E como a ciência começa a questionar, como, né, a perguntar à igreja: explica agora como esse teu Deus que surgiu do nada pode criar tantas coisas, não é? E a religião então foi relegada de certa forma, porque quem tudo explicava, né? E aí, aspas para esse tudo, né? Porque a gente já viu na pergunta 20 do Livro dos Espíritos que a ciência também tem os limites impostos por Deus, né? E quando julgar necessário. Mas ela agora se considerava a deusa, né? A ciência se endeusava por conta de tantas descobertas, né? E começava a questionar a religião. Então, no século XIX, tanto que no século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né, ele golpeou sistemas filosóficos, morais e religiosos com uma frase muito conhecida dele, muito famosa. Ele disse que Deus está morto, né? Sim, essa ciência de tantas descobertas importantes invocava no homem um coração mais ressequido, né, pelo materialismo, alegando que o homem é uma reunião de células, né, e que não havia sentido em projetar o pensamento para um Deus que a própria religião não explicava, né? E com isso surge a interpretação materialista do desenvolvimento criada por Karl Marx, o chamado marxismo, né, que prega o materialismo. Ou seja, nós saímos de um exemplo, né, de um extremo ao outro. A religião e a ciência sendo as duas alavancas que devem se harmonizar para o aprimoramento humano, para as descobertas da Gênese, estavam ali em guerra, né? Estavam guerreando, lutando por um poder que a gente sabe que só se alcança quando unidos. Então, nós, a humanidade, estávamos sequiosos, né, naquele momento de algo que alcançasse, né, que acalmasse um pouco essa angústia. E como Deus, que é todo amor e misericórdia, né, Deus então nos envia, né? Ele diz: já está na hora de enviar algo, aquele que vai dirimir essa contenda. É hora de chegar à terra o Consolador prometido, né, que é uma outra ciência.
E nessa contenda que o nosso querido Kardec agora, beirando-se, né? Ele veio lá atrás, no século XV, como Jean Rus, e agora, nesse período em que o Espiritismo vai surgir, Kardec ali beirando-se dos 50, 55 anos de idade, dá início ao processo da codificação e nasce aí para nossa alegria, né, para nosso contentamento, nasce a ciência espiritual, que vai dar fim a tantas indagações do nosso espírito, oportunizando a nossa compreensão em diversos níveis de conhecimento. Kardec nos traz a possibilidade de entendimento de que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Essa frase é de Albert Einstein, né? E com isso, Kardec nos mostrou que a religião e a ciência não são campos antagônicos, mas que se completam, né? E a Gênese é essa chave que nos possibilita o aprofundar, o entendimento sobre o que a ciência do homem, né, que com seus estudos materiais nos oferecem os meios de adentrar os espaços do universo, né, através dos satélites, não é? Então, e seus estudos materiais nos oferecem os meios de ter conhecimento. A ciência, então, espiritual, né, que nos possibilita o entendimento das causas primordiais, a interação do mundo espiritual com o mundo material. Então, a ciência material nos possibilitou esse olhar para o céu, esse vislumbrar de outros espaços, né, de outros planetas, e a ciência espiritual ela vem nos permitir um conhecimento daquilo que a ciência material não pode nos dar, nem através de seus equipamentos, não é? Então, nos dando então a oportunidade de devassar essas leis, poderemos conhecer melhor essas descobertas. Vocês podem ter notado aí que deu uma modificação no tom, é porque eu precisei fazer um corte. Mas, então, queridos, o papel da ciência na Gênese, na criação, foi e é tirar o homem do aprisionamento dogmático imposto pela teologia, que considerava-se detentora de verdades, porque, segundo ela, eram incontestáveis as verdades que ela apresentava. E a gente não pode esquecer que o dogmatismo está fundamentado no senso comum. O senso comum são expressões de verdades talvez não tão certas e que muitas vezes foram criadas para tolir a sociedade de cometer situações que iam na contramão do que os poderosos, né, quem detinha o poder, que no caso é a igreja, queria impor. Quer um exemplo de senso comum? Comer manga com leite faz mal. Ou vice-versa, ou leite, né, e depois comer manga. Mas por que faz mal? Ah, porque a minha mãe dizia. Mas por que a sua mãe dizia? Porque a mãe dela dizia para ela. Então, são situações que vão passando de geração para geração e a gente não sabe de onde surgiu. Outro exemplo. Olha, se o chinelo ficar virado para cima, a sua mãe vai morrer. Nossa, era uma correria, né? Pra gente desvirar o chinelo. E, assim, são coisas que a gente olha agora e fala assim, gente, mas tão ingênuas. Mas isso era um meio de, por exemplo, fazer com que a criança arrumasse os sapatos, não deixasse virado. Mas existe comprovação de que se comer manga e beber leite ou vice-versa, a pessoa morre? Não, né, gente? Não existe. Provavelmente era uma forma de fazer com que não se comesse em demasia. Isso é senso comum. São coisas que vão passando de geração para geração e acabam se tornando verdades, mas a gente não sabe se realmente o é. E o filósofo Kant ele tem uma obra excelente
de 1781, chamada A Crítica da Razão Pura, né, cuja proposta é fixar os limites ou entender se existe limite para o conhecimento, né, e o que podemos ter e decidir do mundo sobre a legitimidade, as investigações metafísicas sobre Deus, sobre a alma, sobre o mundo. É um livro, assim, uma obra muito interessante que nos propõe a um pensamento mais crítico, a uma autoanálise. Então, queridos, para concluir, a gente sabe que o papel da ciência é muito amplo para a sociedade e é inquestionável, pois ela nos possibilita tantos avanços, né, em diversos campos da vida. Por exemplo, a saúde, o ambiente, a tecnologia. É por causa dela que a gente está se comunicando nesse momento, que vocês me ouvem, não é verdade? Agora, a ciência nos ajuda a melhorar a qualidade de vida das populações, né, e o enriquecimento das sociedades intelectual e culturalmente. No entanto, o que estamos estudando é o papel que ela teve no entendimento e aprofundamento da Gênese. A religião era dominante na história das civilizações antigas. A gente sabe disso. Eram os livros sagrados que continham a ciência e as leis civis da época. Mas com o passar do tempo, muito tempo por sinal, séculos, né, nós já vimos que no século XV o astrônomo e matemático Copérnico, ele se atreveu a ir em desencontro àquilo que a igreja pregava firmemente. Ele foi condenado, considerado herege, porque ele descobriu e provou que a Terra girava em torno do Sol. Não é verdade? E não ao contrário, como se pensava que a Terra era o centro do universo. Então, foi a descoberta do heliocentrismo. Então, a partir de descobertas importantes como essa, o homem e as civilizações perceberam quão imperfeitos eram os meios de observação, né, trazidos pela religião, pela teologia, e como também eram incompletas as teorias sobre a criação. O desenvolvimento das ciências, então, nos proporcionou, né, os dados necessários ao surgimento de uma gênese positiva, né, e, de certo modo, experimental, porque hoje pode-se comprovar, né, o que diz lá na Gênese, né, no princípio era o Verbo, e Deus fez a luz, e Deus... Então, existe todo um estudo. Então, a ciência nos permite acompanhamento da formação gradual dos astros através das leis eternas e imutáveis, que demonstram a grandeza e a sabedoria de Deus, que é incontestável. Então, ainda existe uma certa discordância, né? Eles, em algumas situações, não entram num acordo. E são essas duas asas que propiciará a humanidade alçar um voo mais seguro. Mas como disse Leon Denis no livro Grande Enigma, a certa altura, ciência, filosofia e religião, antes opostas, se fundem na síntese da ciência universal. Isso, né, em breve. E é essa ciência que o Espiritismo nos traz para uma análise mais profunda da Gênese, mostrando que é necessário que haja sim, né, a ciência material, mas que essa deve se aliar ao amor, senão a gente não vai obter a chave para o caminho, né, que é o caminho do meio. Nem tanto ao religioso extremado, aprisionado aos dogmas, nem o intelectual presunçoso, né, preso às questões da matéria. É preciso que aprendamos o benefício que cada uma dessas árvores nos oferece. E, como disse o Espírito Simeão, no estudo que o nosso irmão fez há pouco no Evangelho, não se colhem uvas nos espinheiros, ou seja, não é possível encontrar na religião o que só a ciência pode nos oferecer e vice-versa. Portanto, irmãos, busquemos nessa árvore, a árvore da vida, né,
e espalhemos seus frutos para aqueles que necessitam, né? Mas para isso é preciso que nós nos fartemos dos frutos da esperança, da fé, que sejamos bons jardineiros na vinha do Senhor. Porque, como disse o Evangelho, a árvore é boa sempre. Portanto, queridos, vamos deixar para trás aquele homem velho, né, que se arrasta pelejando de existência em existência ainda, né, aprisionado a tantas situações que muitas vezes não nos cabe mais. E vamos aceitar o convite de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, né, quando ele fala a respeito, por que dormes, né, que ele fala ali do momento em que Jesus foi para o monte orar e os seus seguidores, os seus apóstolos dormiram, né? Mas ele explica que dormiam de tristeza. Mas ele nos convida, quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito. Levanta-te e esforça, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então, queridos, uma semana de muita paz, de harmonia, que estejamos sempre propensos a buscar o conhecimento, né? E que sejamos os jardineiros fiéis na vinha do Senhor. Muita paz.